1889 a 2018 são 129 anos do golpe. A proclamação da República, o fato e o golpe da República. Em 1889, o Império do Brasil vivia sua era de ouro desde 1870, e o imperador Dom Pedro II estava no auge de sua popularidade. Em 1870, políticos republicanos lançaram o Manifesto Republicano e fundaram o Partido Republicano Paulista. Desde então, os republicanos sempre foram verdadeira minoria, ocupando pouco cargos públicos. O imperador garantia a liberdade de expressão e liberdade de imprensa absoluta. Assim, os republicanos estavam sempre fazendo ataques ao império e ao imperador, não só governamentalmente mas também pessoalmente. Desde a Guerra do Paraguai, muitos oficiais do exército imperial adquiriram um perfil de caráter positivista, tendente ao republicanismo, e com uma maior necessidade de investimentos por parte do governo imperial no exército, além de um certo ciúme da relação entre a monarquia com a armada imperial, marinha. Esses oficiais do exército passaram a sonhar com uma república ditatorial onde eles seriam os líderes, e desde então começaram a influenciar os jovens nas escolas militares por todo o Brasil com positivismo e republicanismo. Outro agravante foi a descrença, motivada por preconceito, visto que o Brasil era uma sociedade muito conservadora, na capacidade de uma mulher, mais precisamente da princesa Isabel, de governar. Apesar dela ter se mostrado muito competente tendo governado o Brasil por 3 vezes como regente na ausência de seu pai. Junto com isso, o povo temia que o marido de Isabel, o Conde Deu, fosse quem realmente governasse por trás da sombra de Isabel. Desde 1850, a escravidão vinha sendo abolida gradativamente para não afetar gravemente a economia e não gerar uma guerra civil, como nos Estados Unidos. Enfim, em 1888, a princesa Isabel, então regente do império na ausência de seu pai, aboliu a escravidão definitivamente no Brasil com a Lei Áurea, porém essa lei não beneficiava ou concedia indenização aos senhores de terras que perderam seus escravos com ela. Revoltados por não serem indenizados, os senhores de terra passaram a apoiar um novo governo que os indenizasse. Assim, se voltaram aos políticos republicanos e se aliaram aos militares positivistas, passando então a apoiar a República. Em novembro de 1889, os políticos republicanos estavam insatisfeitos com o ministério do Visconde de Ouro Preto e pretendiam derrubá-lo com apoio da elite agrária e dos militares positivistas. O marechal de campo Manuel Deodoro da Fonseca, monarquista convicto e amigo do imperador, havia sido chamado para este golpe e mais além, para se fosse o caso proclamar a república derrubando de uma vez por todas a monarquia. Deodoro recusou-se a derrubar a monarquia. O próprio já havia dito que república no Brasil e desgraça nacional são a mesma coisa e que a monarquia é o único sustentáculo do Brasil. Apesar de se inclinar a pôr um fim na monarquia somente quando Dom Pedro II morresse. Mas enfim, o Marechal Deodoro não aceitou nenhuma proposta de golpe nem contra a monarquia, nem contra o Ministério de Ouro Preto. Foi então que no dia 14 de novembro os republicanos lançaram uma mentira que chegou rapidamente aos ouvidos de Deodoro propositalmente. A mentira dizia que o Visconde de Ouro Preto havia expedido uma ordem de prisão contra Deodoro e contra os líderes republicanos. Essa falsa notícia foi o argumento decisivo que convenceu Deodoro finalmente a levantar-se contra o governo imperial. Pela manhã do dia 15 de novembro, o marechal reuniu algumas tropas no campo de Santana. Penetrando no quartel-general do exército, Deodoro decretou a demissão do Ministério Ouro Preto, providência de pouca valia, visto que os próprios ministros, cientes dos últimos acontecimentos, já haviam telegrafado ao imperador, que estava em Petrópolis, pedindo demissão. Ninguém falava em proclamar a república, tratava-se apenas de trocar o ministério, e o próprio Deodoro, para a tropa formada diante do quartel-general, ainda gritou viva Sua Majestade! O imperador. Enquanto isso, o imperador Dom Pedro II retornou ao Rio de Janeiro em vista da situação, reuniu o Conselho de Estado no Paço Imperial e, depois de ouvi-lo, decidiu aceitar a demissão pedida pelo Visconde de Ouro Preto e organizar novo ministério. Os republicanos precisavam agir rápido, para aproveitar os acontecimentos e convencer Deodoro a romper,
de vez, os laços com a monarquia. Contaram mais uma mentira. Quintino Bocaiúva e o barão de Jaciguai mandaram um mensageiro a Deodoro, para informar-lhe que o novo primeiro-ministro, escolhido pelo imperador, seria Gaspar Silveira Martins, correligionário liberal do Visconde afastado, e político gaúcho com quem o marechal não se dava, por conta de terem disputado o amor da mesma mulher na juventude. Deodoro poderia aceitar qualquer coisa, mas não que seu inimigo pessoal de anos fosse nomeado primeiro-ministro. Foi então convencido de derrubar o regime. Pela tarde, reunidos alguns republicanos e vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi lavrada uma ata declarando solenemente proclamada a República no Brasil, que foi levada ao Marechal Deodoro. À noite do dia 15, o imperador encarregou o conselheiro José Antônio Saraiva de presidir o novo ministério. O novo presidente do Conselho de Ministros, do Partido Conservador, o mesmo de Deodoro, dirigiu-se por escrito ao marechal, comunicando-lhe a decisão do imperador, ao que respondeu Deodoro que já havia concordado em assinar os primeiros atos que estabeleciam um regime republicano e federativo. Diante da recusa do imperador, desiludido quanto ao futuro da monarquia, em reagir militarmente para sufocar o golpe, como estavam a princesa Isabel, seu marido o conde Deu, seu neto príncipe Dom Pedro I, o almirante marquês de Tamandaré, este apoiado por toda a armada imperial, fez a república no Brasil, diante da surpresa generalizada do êxito da quartelada. O povo não tinha a menor ideia dos eventos ocorridos. Para a população civil, tudo não passava de um desfile militar. Um homem republicano havia sugerido que se fuzilasse a família imperial, mas o Marechal Deodoro não permitiria isso jamais. Ele reconhecia os méritos do imperador, da princesa imperial e da monarquia, e devia toda a sua carreira a isso. A família imperial brasileira foi embarcada no navio Alagoas para partir para seu exílio na Europa em 17 de novembro de 1889, pela madrugada, para que a população, caso soubesse do que acontecia, não se revoltasse. O Marechal Deodoro ofereceu a Dom Pedro II uma quantia equivalente a 4,5 toneladas de ouro para viver seu exílio, mas o imperador recusou a oferta pois vinha do dinheiro público do Tesouro Nacional, e ainda disse: "Eu não posso aceitar, porque nem Deodoro nem nenhum brasileiro tem o direito de tocar em um vintém sequer do Tesouro Nacional sem a aprovação do parlamento. Com que autoridade estes senhores dispõem do dinheiro público?" Assim, sem nada, a família imperial deixou o Brasil em direção a Portugal, para depois se instalarem na França. Os artigos do Decreto número 78-A, de 21 de dezembro de 1889, determinavam o banimento de D. Pedro II e da família imperial do território brasileiro, e a proibição de possuírem propriedades no país. Na Assembleia Constituinte da recém-proclamada República, as classes dominantes adeptas do movimento republicano do centro-sul do país e pertencentes ao setor agroexportador, nomeadamente aquele associado à cafeicultura, lograram garantir o predomínio de seus interesses políticos e econômicos. O estabelecimento do federalismo como forma de organização da nação e a impossibilidade de proposição de sua abolição no artigo 90, parágrafo 4º, respondiam à reivindicação de autonomia das antigas províncias feita pelos cafeicultores, condição precípua para a expansão de seus negócios. Um artigo aprovado agradou às oligarquias de todo o país, a saber, o que definia os requisitos que o indivíduo deveria preencher para ser considerado eleitor. A defesa, por parte dos republicanos, baseados nos ideais do liberalismo, do princípio de que a legitimidade do exercício do poder político emanaria do povo, e não mais do direito monárquico, de forma alguma significou a expansão do eleitorado. Pelo contrário, os constituintes, ainda que tenham abolido o voto censitário e instituído a idade mínima de 21 anos para o cidadão ter direito à participação nas eleições, ao aprovar a proibição do alistamento eleitoral, artigo 70, parágrafo 2º, dos praças de pré, dos membros de ordens religiosas, das mulheres, de mendigos e de analfabetos, contingente composto pela parcela pobre da sociedade, reafirmaram a exclusão de grande parte da população brasileira do jogo político existente no período imperial,
instaurando um modelo democrático de participação significativamente adstringido e fundamentado na distinção entre sociedade civil e sociedade política, o que permitiu a manutenção da estrutura do poder oligárquico e coronelista. Henrique Sugarra, apesar de já não mais ser chefe de Estado há 2 anos, de um país cuja forma de governo foi alterada, com a morte de Dom Pedro II em 1891, o governo da República Francesa insistiu à princesa Isabel para que se desse a Sua Majestade um funeral de chefe de Estado, contudo pago, e assim foi feito. 300.000 pessoas compareceram ao cortejo fúnebre do ex-imperador do Brasil, dentre os civis, há políticos franceses, a nobreza europeia, e representantes de diversos países republicanos e monárquicos, mesmo os mais longínquos como Pérsia, Japão e o Império Otomano. Muitos dos participantes da proclamação da República mostraram-se severamente arrependidos do que fizeram. Majestade, me perdoe. Eu não sabia que a República era isto. Rui Barbosa, político republicano. Não era esta a República com que eu sonhava. Benjamin Constant, militar republicano. Só volto ao Senado para pedir perdão a Deus pelo que fiz para que viesse esta República. Quintino Bocaiúva, político republicano. Ponto. E o sangue que não correu 15 de novembro, ainda há de correr. Deodoro da Fonseca, presidente da República. Para se sustentar a reivindicação de legitimidade da proclamação, ela teria que supor que a minoria republicana, predominantemente composta de bacharéis, jornalistas, advogados, médicos, engenheiros, alunos das escolas superiores, além dos cafeicultores paulistas, representava os interesses da maioria esmagadora da população ou dos países como um todo. Um tanto complicado, avalia José Murilo de Carvalho, historiador que escreveu um livro sobre os períodos monárquico e republicano do Brasil, O Pecado Original da República, editora Bazar do Tempo.